Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, tá? Então vamos falar desse livro hoje. Aliás, eu vou inclusive passar aqui por um assunto um tanto quanto espinhoso também, tá? Vou abordar aqui uma coisa assim um pouco delicada, que não tem nada a ver com religião, se é o que você está pensando, tá? Mas aí eu preciso que você primeiro acompanhe todo o raciocínio que eu preciso construir aqui, né, para contextualizar a obra, a história, para a gente conseguir chegar nesse assunto, que é um assunto que eu sempre quis falar, né? Então, aguenta aí para a gente chegar nesse ponto, tá? E também preciso falar de uma coisa que eu nunca falo aqui e que faz diferença ou pode fazer diferença para mim neste momento. Se você já é inscrito, por favor, deixa aí um like caso você goste desse vídeo, tá? Compartilha, comenta, acrescenta aqui também a sua visão a respeito, vou adorar ler, tá? E eu preciso muito dessa interação, que é para ajudar este canal aqui a crescer, tá certo? Bom, e agora então, sem mais delongas, vamos direto para o nosso assunto então, bora falar aqui de Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Primeiramente, o que a gente tem aqui, né? O título, ele é muito sugestivo. Então nós temos, de fato, cartas escritas por um demônio, por um diabo, e essas cartas escritas por esse diabo são cartas que estão orientando um jovem diabo, um diabo aprendiz, né? Cuja missão, eles pertencem aqui a, digamos assim, uma baixa hierarquia, né? E aí, esses diabos, eles têm, assim, a missão de corromper, de perverter as almas, né, de converter essas almas para o inferno, para a condenação, né, e aí a ideia é assim, cada diabo tem o seu paciente, eles chamam de paciente, então cada ser humano que vai ser ali desvirtuado, né, vai ser ludibriado pelo diabo, né, ele é chamado de paciente. E aí, portanto, a gente tem então esse diabo que é mais experiente, né, ensinando o seu sobrinho, que é esse diabo que ainda é inexperiente, está aprendendo como é que faz ali, né, para desvirtuar, para corromper a alma de alguém, levar esse indivíduo a vivenciar inúmeros vícios, né. E aí o que você tem aqui é uma coisa interessante, pensando assim do ponto de vista da lógica, porque a gente tem aqui uma total inversão, né. Geralmente quando você fala assim de conselhos, né, cartas para dar conselhos, geralmente você pensa assim, em conselhos para algo que a gente classifica como bom, né, então conselho que vai render aí coisas positivas, né. E aqui não é bem isso, né, e a gente tem também aqui a linguagem, que também é um pouco invertida, né, então toda vez que eles vão se referir a Deus, por exemplo, né, eles falam o inimigo. Para quem é religioso, para quem é cristão, isso pode dar um pouco de trabalho aqui na hora de começar a processar a leitura, né, pode ser que leve um tempo para acostumar com essa leitura, com esse espelho, né, uma construção aqui em espelho, porque é algo um pouco invertido, né, então pode dar um trabalho, porque para quem é cristão, geralmente, né, o diabo é que é conhecido por esse adjetivo, por essa expressão, né, o inimigo. Então os cristãos convencionaram, né, chamar o diabo de o inimigo. E aqui nas cartas, toda vez que a gente lê o inimigo, na verdade é o diabo que está se referindo a Deus. Então aqui Deus é o inimigo, né, na situação aqui, tá? E também são cartas muito irônicas, né, esse diabo vai dar esses conselhos de uma forma muito irônica, de certo modo é um livro até divertido, né? E assim, eu tô falando de cristão, né, para quem é cristão, geralmente conhece a expressão X ou Y, e o que muita gente pode achar é que o conteúdo deste livro aqui seja um conteúdo estritamente religioso, ou um conteúdo voltado, né, para quem é afeito a doutrinas cristãs, para quem é religioso, né, e se você é mais um desses que acha isso, vou mostrar para você que você está redondamente enganado, tá? Eu recomendaria muitíssimo este livro para qualquer pessoa, independentemente da sua religião ou da sua ideologia, tá? Outra coisa que pode fazer com que as pessoas pensem que o conteúdo deste livro aqui seja um conteúdo assim de tom mais religioso, de tom mais, sei lá, conservador, vamos pensar assim, né? É por conta do autor, né? O C.S. Lewis, ele é muito conhecido por ter sido uma pessoa muito cristã, né? Ele foi convertido ao protestantismo, né? E ele ficou muito conhecido, portanto, né, por ser uma pessoa muito cristã e com uma visão de mundo assim muito marcada por valores conservadores, digamos, né? E, claro, a gente pode considerar que existe sim, né, um certo pano de fundo com essa visão, marcado por essa visão aqui, tá? Só que aí um ponto crucial que é importante você saber, né? Você não precisa ser cristão, você não precisa ser conservador para se impactar com esse livro, tá? Porque o fato é que este livro aqui, ou o autor, C.S. Lewis, ele não está te dizendo o que pensar, né? Na verdade, o que ele vai fazer aqui é mostrar pra gente coisas que se colocam pra gente na vida de forma tão sutil que muitas vezes a gente nem percebe mais, né? E tudo isso é mostrado pela voz de um demônio que é experiente e que está ensinando aí o seu aprendiz, né? Então, a gente tem aqui um manual do mal, né, digamos assim, mas com uma ironia de quem, na verdade, está nos provocando a consciência, ou a um exame
profundo de consciência. Aqui nesse livro, o nome dele, porque o nome do diabo ele muda um pouco, de acordo com algumas traduções, né? Essa tradução aqui que tá comigo é da editora Thomas Nelson Brasil. E aqui o diabo experiente, ele é chamado de mal danado. Mas tem edições em que ele é chamado de fitafuso, né? Então essas cartas, né, escritas aí pelo mal danado, que é esse demônio experiente que está escrevendo ao seu sobrinho, que se chama Vermelindo, ele é descrito assim como um jovem tentador inexperiente, né? Essas cartas ele vai dizendo então para o seu sobrinho como conduzir um humano comum ao inferno, né? E o mais perturbador é que esse mal danado, ou fitafuso, né, ou whatever o nome dele, ele não diz assim, olha, faça com que ele mate, com que ele rouba, com que ele destrua, ele não fala nada disso, né? O que ele faz? Ele vai sugerindo coisas simples, né? Ele vai sugerindo, por exemplo, que esse diabo inexperiente, o Vermelindo, ele distraia o seu paciente. Ele sugere que o Vermelindo use estratégias para manter o seu paciente confortável, que ele faça o paciente pensar que está tudo bem do jeito que está, né? É sobre isso e está tudo bem. Então é mais ou menos por aí que ele age. E como eu disse, são vários temas que são abordados, né? Cada carta aí, praticamente uma temática, são temas assim universais, né? E tem uma coisa forte aqui, tem um tema aqui que é bem recorrente com relação à distração, né? Que daí esse diabo ele vai falar assim que o caminho mais seguro para o inferno é um caminho gradual, né? Que o declive vai sendo suave, chão macio, a pessoa nem percebe, né? Ela nem sente, ou seja, não é assim uma queda num abismo, né? Então é essa mesmice, esse piloto automático, esse conformismo e tá tudo bem. E outra coisa interessante que aparece aqui é com relação ao orgulho, né? Que é um caminho assim também sem erro, né? Para conduzir o paciente ao inferno, né? Mas só que assim não é um orgulho óbvio, né? Como a gente pode imaginar. O C.S. Lewis ele aponta aqui para aquele orgulho que é disfarçado de modéstia, aquele orgulho que é disfarçado de uma falsa humildade, né? Então, como eu já falei anteriormente, né, engana-se quem acha que esse livro aqui, ou o conteúdo aqui, tem apenas um tom meramente religioso, tá? Porque não é um livro sobre pecado. Isso aqui é um livro sobre sono. Isso aqui é um livro sobre a alma adormecida, sobre algo que está confortável demais, uma alma satisfeita demais para buscar qualquer coisa além da superfície. A dedicatória do livro, vou mostrar aqui para vocês, ó. Olha só essa dedicatória, tá vendo aí? Chega bem pertinho. Presta atenção. Aqui a gente tem a dedicatória, né, para J.R.R. Tolkien, tá? O C.S. Lewis dedica aqui esse livro ao Tolkien. O Lewis e o Tolkien, eles faziam parte de um grupo chamado, eu não sei muito bem como que pronuncia, tá? Mas é algo como The Inklings, algo assim, tá? Não sei se está certo não. E esse grupo ele se reunia, né, para estudar, para discutir literatura, discutir teologia, discutir filosofia, né? E os dois, o Lewis e o Tolkien, tinham aí uma grande amizade, uma amizade muito intensa, né? Embora eles também tivessem aí algumas tensões, algumas diferenças ideológicas, né? O Tolkien teve um papel decisivo na conversão do C.S. Lewis ao cristianismo. Tolkien era católico, né? E o Lewis vai se converter ao protestantismo. Mas quem coloca o Lewis nesse caminho de conversão ao cristianismo é o Tolkien, né? O Lewis ele era ateu e foi assim, né, em conversas, né, com o Tolkien, que ele começou aí a se abrir à possibilidade da fé cristã. É possível que o C.S. Lewis tenha visto no Tolkien uma espécie de catalisador da sua libertação do inferno intelectual. E o que se conecta perfeitamente, né, com esse tema aqui do livro, porque a gente vai ver esse tema aqui no livro, né, esse inferno intelectual. A gente pode pensar que essa dedicatória poderia, de repente, ser aí um agradecimento do C.S. Lewis ao Tolkien, um agradecimento oculto, né, já que a dedicatória fica tão curta, já que ela fica tão seca, né, a gente pode pensar, então, num agradecimento oculto à sua própria salvação, porque daí não caberia, né, ficar inserindo muitas coisas ali. Tolkien, vendo a dedicatória e sabendo do conteúdo do livro, ele já entenderia, né? É uma das possibilidades também. Porque esse livro, ele é uma crítica aos mecanismos sutis, né, de tentação e de perda da alma. Então a gente pode ler essa dedicatória aí como uma homenagem velada, né? Essa dedicatória seca e curta, que não diz muita coisa pra gente, né? Então poderia ser, de repente, uma homenagem velada àquela pessoa que ajudou o C.S. Lewis a escapar desses mesmos mecanismos, né? O Tolkien, nesse sentido, foi o amigo que tirou o Lewis dessas garras, vamos dizer assim, né, de um mal danado ou de um fitafuso intelectual.
E como eu disse, essas cartas, elas abordam muitos assuntos, né? Praticamente cada carta traz um assunto, traz um tema diferente, né? E aí eu poderia aqui escolher, eleger várias delas para falar, mas eu escolhi uma aqui, para ler um trechinho dela para vocês aqui nesse vídeo, que é a carta 23. Para mim ela tem um conteúdo, assim, interessantíssimo, tá? Eu vou ler só um trechinho, que diz assim, ó: quanto à ligação geral entre cristianismo e política, nossa posição é um pouco mais delicada. Isso aqui é o diabo falando, tá? É o mal danado escrevendo. Certamente não queremos que os homens permitam que seu cristianismo transborde para a sua vida política, pois o estabelecimento de qualquer coisa parecida com uma sociedade realmente justa seria um desastre de grandes proporções. Por outro lado, nós de fato desejamos, e desejamos ardentemente, fazer com que as pessoas tratem o cristianismo como um meio, preferencialmente, é claro, como um meio para o seu próprio benefício, mas se isso falhar como meio para qualquer outro fim, até mesmo para a justiça social. E ele vai seguir falando aqui, tá? O que a gente tem aqui? Qual é o contexto dessa carta 23 aqui? O que está acontecendo aqui é que o paciente do Vermelindo, que o Maldanado vai aconselhando, né, como é que o Vermelindo tem que agir para conseguir corromper, o detalhe é que o Vermelindo, ele meio que começa a falhar na sua missão, né, porque em determinado momento da vida do paciente dele aqui, né, esse paciente, ele conhece uma garota que é religiosa e ele acaba frequentando círculos cristãos, e ele acaba se convertendo. E o paciente dele também começa a se interessar por causas políticas, né? Ele se interessa pela vida política, por assuntos políticos. E aí nessa carta aqui, o Maldanado vai alertar o Vermelindo, né, esse demônio jovem, né, que o seu paciente, que é esse humano aí, que ele está tentando desviar, né, que ele está começando a se envolver com uma causa política, e isso, por si só, não seria um problema para o inferno. Qual que é o problema para o inferno? O problema é quando a política é vivida com profundidade moral real. Então, por isso que ele fala aqui, né, por isso que no comecinho do trecho que eu li aqui, ele vai dizer assim, né, que a ligação geral entre cristianismo e política, nossa posição é um pouco mais delicada. Certamente não queremos que os homens permitam que o seu cristianismo transborde para a sua vida política. Ou seja, é um problema se o cristianismo transbordar para a vida política. Por quê? Porque aí essa vida política vai ser vivida com profundidade, porque ela vai apresentar os valores éticos, morais, os valores evangélicos, né? Então, isso seria um problema, porque isso faria com que esses indivíduos vivessem essa vida política com integridade, com humildade, com sacrifício. E aí isso já começa a ser um problema para o inferno, né? Mas aí é que vem o golpe, né? O golpe do mestre do inferno, né? Que o ideal mesmo seria o quê? Ele fala aqui no finalzinho, né? Eu cheguei a ler esse trecho também. Ele vai dizer que o ideal é fazer com que a religião seja engolida pela política, né? Então, assim, a política vai se apropriar da religião. O ideal é a política se apropriar da religião, a política usar a religião, né? E não o contrário, né? Então, qual que é a armadilha que vai ser proposta aí, né? Usar a religião como um meio e não como um fim, né? Então, o Maldanado vai dizer aí pro Vermelindo, né, que o melhor que eles podem fazer é encorajar esse paciente a continuar professando a sua fé, mas considerá-la um meio para atingir os seus objetivos políticos. Assim, a religião vai se tornar apenas mais uma ferramenta para atingir, né, esses objetivos políticos. Então, essa é uma das ideias mais perigosas contidas aqui no livro, uma das ideias mais perigosas apresentadas pelo diabo, né? Porque o diabo, o que ele sugere não é destruir a fé diretamente. Veja bem, perceba essa sutileza. Ele não sugere uma destruição direta da fé. Ele sugere uma reorientação da função da fé. E aí, a fé, ou a religião, ou a mensagem evangélica, né, deixa de ser o centro, deixa de ser o fim para se tornar um meio para justificar ideologias políticas. É isso que ele está falando, é isso que ele vai aconselhar, né? Aí a gente tem com isso uma inversão muito sutil, que seria o cristianismo a serviço do partido, e não o contrário. Então, o Maldanado, ele vai recomendar que o paciente seja levado a pensar alguma coisa como: claro que eu sou cristão, né? E é justamente por isso que eu sou do partido X. Ou, claro que eu sou cristão e é justamente por isso que eu sigo a ideologia Y, né? Mas isso só é sutil para o inferno se o paciente colocar o partido ou a ideologia acima da fé. E aí o demônio até sugere, né, que, se possível, ele se torne um crente fanático por uma causa, e que ele fique, assim, indiferente à justiça real, a uma justiça verdadeira, né? Ele fique indiferente à compaixão, indiferente ao amor, ou seja, que ele se apaixone por uma causa,
e que na real ele fique indiferente ao coração do evangelho, aos valores reais evangélicos, né? Isso é muito contemporâneo, né? Isso é muito atual. Isso aparece demais na nossa contemporaneidade e antes que você ache que eu estou aqui para provocar, né? Não sou eu que estou dizendo isso. Não sou eu que estou dizendo que hoje as pessoas usam a religião como meio, usam o discurso da fé como meio para propagarem as suas ideologias e os seus posicionamentos políticos. Não sou eu que estou dizendo. Isso está no livro. Isso é o C.S. Lewis que está dizendo, né? Então, como é que a gente pode usar esse livro para fazer essa reflexão hoje, né? Essa carta ela pode ser lida à luz de diversos fenômenos atuais, tanto no Brasil quanto fora do Brasil também, né? Porque a fé, a gente sabe, ela vem sendo usada para justificar discursos de ódio, para justificar a exclusão, para justificar a repressão. Essa polarização política vai absorvendo comunidades de fé, onde irmãos na religião se tornam inimigos por diferenças partidárias, muitas vezes, né? A gente percebe aí a transformação da igreja em palco de propaganda ideológica, né? Seja de direita, seja de esquerda, pessoas que frequentam templos, mas o Deus que adoram é a ideologia, porque colocaram a sua ideologia, a sua paixão ideológica como centro, no lugar daquilo que deveria ser o lugar ocupado pela fé, o lugar ocupado pelos valores evangélicos, né? E em todos esses casos, quem é que vence? Em todos esses casos, a vitória é única e exclusivamente do mal danado, ou do fitafuso, ou do demônio. Então, eu acho essa carta 23, né, com conteúdo sensacional. Tem várias outras cartas aqui que eu poderia comentar, que dão o que falar também nessa contemporaneidade, né, que são muito atuais, mas eu vou ficar aqui só na 23, eu quero falar um pouco da ironia. A ironia é uma linguagem aí, né, que é usada, é uma linguagem que predomina, é a linguagem do diabo aqui, né, ele constrói as suas cartas na base da ironia. O C.S. Lewis constrói a obra na base da ironia, ao fazer esse espelho, né, então tudo aqui, na verdade, é uma grande ironia, né. A ironia, ela é uma figura de linguagem que, por definição, ela vai dizer o contrário daquilo que ela pretende dizer. Muitas vezes, isso é dito assim com sarcasmo, com zombaria ou com alguma crítica implícita. E, neste livro, né, o C.S. Lewis, ele se apropria dessa figura de linguagem não apenas como um recurso estético, mas como uma estrutura da própria obra, como eu disse, né, porque toda ela é construída nessa inversão, nessa forma de espelho, né. Então, a gente tem aqui, primeiramente, a ironia como uma estratégia narrativa, né? O livro inteiro é uma ironia construída em camadas. O leitor cristão espera encontrar conselhos sobre fé, sobre moral, sobre salvação. E o que ele encontra aqui em vez disso? Ele encontra um diabo que está ensinando o outro diabo a desviar almas. Essa inversão, ela cria um efeito de choque e de atenção, que é por meio desse discurso do mal, né, que o Lewis quer falar sobre o bem. Então essa é uma inversão lógica, né, que, como eu disse lá no começo do vídeo, dá um certo trabalho para ler, porque vai exigir essa adequação lógica na sua mente, e que é um baita exercício mental, inclusive, né? Você que gosta de falar aí que a leitura e que a leitura literária não te traz nenhum ganho para o seu raciocínio lógico, né? Eu sinto muito em te dar essa notícia, né? Mas isso aqui é um ganho imenso, esse exercício, né? Um jogo, é uma brincadeira, né? E o C.S. Lewis usa essa ironia aqui para revelar verdades espirituais, né? E aí é como se ele dissesse: veja como o mal pensa, para que você não pense assim, caso você não queira, né, ser um seguidor do mal, né? Então isso vai conferir a essa figura, né, de linguagem da ironia uma função pedagógica e uma função crítica, mas não é uma função maléfica em si. Então, ao colocar a ironia na fala do diabo, o que o autor acaba conseguindo fazer? Ele exibe como o mal opera, disfarçado de inteligência e de sofisticação, e, ao mesmo tempo, ele dá ao leitor atento uma chave de interpretação, como quem diz: olha, repare nas distorções, a verdade está no avesso. Você lembra que no começo dessa nossa conversa que eu falei que eu ia tocar num assunto delicado, espinhoso, né? Pois bem, é isso que eu vou fazer agora, tá? E tem a ver com tudo isso que eu tô falando da ironia. O C.S. Lewis, ele coloca, então, a ironia nas cartas como uma ferramenta do diabo, mas não porque a ironia seja demoníaca, né? Ela serve ao propósito do auto-engano, da manipulação e do desvio da verdade. A ironia aqui é, portanto, uma forma de dizer o oposto do que se quer ensinar, justamente para expor a perversidade do ponto de vista diabólico e fazer o leitor pensar. Por isso que a ironia do C.S. Lewis é sagaz, é moralmente orientada, é estratégica. Exemplo disso é quando o maldanado elogia
as distrações do mundo moderno, né? Ele está sendo irônico, na verdade, né? Porque o leitor entende que ele, sendo um diabo, vai valorizar justamente aquilo que impede o ser humano de pensar e de se aproximar de alguma verdade, né? Ou seja, a ironia é um instrumento de lucidez. A ironia aqui, usada, né, como essa ferramenta que desmascara, aqui pelo autor, ela é um instrumento de lucidez, mesmo sendo posta na boca do diabo. O C.S. Lewis usa a voz do diabo para revelar as armadilhas da nossa linguagem, as escolhas e aí a gente chega na ironia, que é usada no discurso público contemporâneo e a comunicação não violenta. Já ouviu falar da comunicação não violenta? Essa é uma questão que eu venho pensando muito. Por quê? Eu já li algumas coisas sobre a CNV, a comunicação não violenta, que é um pensamento, né, uma corrente desenvolvida pelo Marshall Rosenberg. E essa corrente, esse pensamento propõe uma linguagem que seja baseada na empatia, na escuta ativa, escutei muito essa expressão nos últimos tempos, escuta ativa, e na honestidade afetiva. Muito bem. E das coisas, dos conteúdos que eu li sobre isso, né, eu encontrei aí a ironia comumente vista como uma linguagem que mascara intenções reais, o que tornaria, portanto, o diálogo menos transparente. Ela pode ser percebida como uma forma de violência passiva para algumas pessoas que são adeptas desse pensamento, dessa corrente de comunicação não violenta, né? Por quê? Porque é uma linguagem ou é um estilo de comunicação que gera confusão, né? Ou então pode gerar sarcasmo, até mesmo humilhação, principalmente quando essa ironia é usada aí em relações assimétricas de poder. Por exemplo, relação entre pai e filho, entre professor e aluno, entre chefe e funcionário. Então, o que eu encontrei nessas minhas leituras, né, é que na visão de muitos comunicadores não violentos, a ironia pode inibir a empatia, por quê? Porque ela vai exigir uma leitura nas entrelinhas, então vai exigir esse esforço, a comunicação não vai ser dada, não vai ser posta toda de uma vez de forma explícita e transparente. Então, ela vai inibir a empatia. Ela pode criar barreiras, em vez de criar pontes, e ela pode frequentemente funcionar como uma crítica disfarçada, e isso é algo que pode ferir algumas pessoas, né? Só que isso não significa também, né, que todo uso de ironia seja condenado pela comunicação não violenta. Mas o fato é que, nas minhas leituras, eu percebi que a ironia, dentro dessa corrente, dentro desse pensamento, é tratada com muita cautela, especialmente em contextos de vulnerabilidade emocional. Mas aí é importante a gente entender que a ironia é, antes de mais nada, uma ferramenta filosófica, é uma ferramenta literária, né, a gente viu aqui, e é uma ferramenta existencial também, né? Historicamente, o que a gente pode falar com relação à ironia? Historicamente, ela foi uma arma do Sócrates, por exemplo, para expor as contradições, sem confrontar diretamente, né, aquilo que a gente chama de ironia socrática, e ela foi historicamente central, também um ponto central, para autores como Kierkegaard, Machado de Assis, grande Machado, toda vez que fala de ironia, é o Machado de Assis que vem na minha cabeça. O Machado, por exemplo, ele nos educa para ver o mundo com uma certa desconfiança lúcida. E o C.S. Lewis, né, com seu estilo britânico, né, ele usa a ironia como esse instrumento de revelação moral. Por isso, dizer que a ironia é sempre violenta é uma generalização, né? É um erro. Tudo depende, na verdade, né? Depende do quê? Do contexto, depende da intenção, depende da relação, do tipo de relação entre os interlocutores, depende do nível de leitura emocional do público, né? De repente você tem um público que não vai saber, o seu interlocutor não vai saber entender ou perceber o nível de ironia. Então, tudo depende. É por isso mesmo, né, que ela é um recurso precioso para nos ajudar a crescer na nossa consciência. E fica aí, então, a minha recomendação, e eu volto a dizer, você não precisa de forma alguma ser um cristão, ou ser entendido de cristianismo, que seja, né, para fazer um ótimo proveito, um ótimo exame de consciência e pensar em coisas muito profundas sobre a sua vida e sobre a nossa vida em sociedade, com a leitura deste livro aqui, tá? Então, ó, recomendadíssima, eu me diverti muito lendo. Pessoas que não conhecem o livro podem achar bem estranho eu falar isso, né, mas aí só você lendo mesmo para você entender o que eu tô querendo dizer. É divertidíssimo ler as cartas do mal danado ao seu sobrinho Vermelindo, tá? Então eu espero que você leia, é para você não cair mais nas armadilhas do mal danado, afinal de contas, eu não desejo, né, que você seja conduzido ao inferno no final de tudo, né? E agora eu tô me perguntando para onde será que eu vou, hein? E agora?